Olá a todos, bom dia. Vamos para mais uma leitura do mês de julho de 2020, válida para todos os taurinos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá, Touro, julho de 2020. Fundo do baralho, a carta da mudança, que é a roda da fortuna no tarô tradicional. Achei que eu tinha tirado, tá certo. Mudanças. Vamos esperar as próximas cartas pra gente ver do que se trata. Mudança pode ser muita coisa, né? Touro, julho de 2020, parte afetiva, parte material. Sete de copas, opções, possibilidades, sonhos que vocês querem realizar. É o outro pano de fundo aqui, junto com a carta da mudança. Vocês avaliando outras possibilidades, fazendo escolhas na sua vida que vão trazer mudanças, né? Algo assim. Vamos lá. Parte geral. A compreensão. A esquizofrenia é um 2 de espadas, tá? Indo com a correnteza, os amantes, opções, possibilidades, opções. Aqui também dúvida, né? Bom, a leitura abre, eu geralmente associo essa carta com o passado recente, abriu aqui com um valete de copas. Os valetes geralmente falam de alguma comunicação que chega, pode ser o contrário, pode ser vocês levando comunicação a alguém também, mas tem um ar de novidade, tá? Assim como esse as de copas, né? Então, um valete, um as de copas. Pode ser em qualquer área da sua vida, pode ser na vida emocional, né, amorosa, já que nós temos aqui cartas de copas que tem a ver com as emoções e os sentimentos, mas pode ser em outra área da sua vida também, trabalho, dinheiro, de toda forma é algo que toca as suas emoções, tá? Essa novidade, essa questão. Só que aqui, né, na carta esse valete de copas nesse tarô mostra um pássaro que está dentro de uma gaiola, ele já está pronto para voar, ele já está solto, só que ele está titubeando, né? Então tem essa questão também. Bom, a primeira carta, está aqui no passado recente. O centro da leitura mantém essa energia, tá? Essa energia de uma nova fase, seja em qual área da sua vida for, mas é uma nova fase emocional de toda forma. Só que ao redor dessas cartas que mostram essa nova fase, que mostram essa novidade,
seja em qual área for, mas que toca as suas emoções, que toca o seu lado emocional, né? Tem cartas de dúvidas, tem cartas de opções, tem cartas que falam que vocês vão ter que tomar alguma decisão. Pode ser vocês a tomar uma decisão, pode ser pessoas com quem vocês convivem que vão ter que tomar uma decisão. Adaptem aí para a sua situação, né? Essas três cartas falam disso, tá? De decisões, escolhas, possibilidades, que era o que a gente já estava vendo aqui, né, com o 7 de copas, possibilidades, né? Eu acho isso bom, quer dizer que vocês têm mais de uma possibilidade, né? Porque tem gente que não tem nenhuma, né? Aqui não, aqui há um leque aberto e vocês podem escolher, só que a princípio pode haver aqui uma dificuldade, né? Especialmente esse 2 de espadas, muitas vezes fala de uma dúvida forte, uma dúvida atroz, né? Ao invés de enxergar essa dúvida dessa forma, né, como se isso te causasse um bloqueio, enxergue como na carta dos amantes, que fala do o poder do livre-arbítrio, né? Fica bem melhor, mais suave e para entender essa questão das escolhas, né? Aqui também, né, a gente tem uma águia nesse tarô. No tarô tradicional, o 2 de paus é alguém, o personagem está com o mundo na palma das mãos, né? Então é bem bacana. Às vezes falo de questões à distância, para quem isso fizer sentido, né? Contatos à distância, às vezes até com, né, outros lugares do mundo também. E essa águia que eu estava falando, ela tem visão de longo alcance, né? Então, se aqui há uma espécie de bloqueio, a princípio, né, uma das primeiras cartas aqui, aqui por outro lado, a dúvida ela vai se suavizando, né? O 2 de espadas é uma carta mais difícil, é uma carta de dúvida, porém mais difícil. Aqui vocês já entendem que essa dúvida não é apenas uma dúvida, é um poder de escolha que está nas mãos de vocês. E aqui a águia é um símbolo de poder, de liderança também, né? E tem a questão de avaliar as possibilidades de um panorama mais alto, né? Uma visão mais ampla, de longo prazo também, para fazer essas escolhas. Então, vocês vão caminhando aqui no mês e essa dúvida ela vai se tornando mais suave, né? Aqui, inclusive, indo com a correnteza, né? Bom, vamos lá. Parte emocional. A roda da fortuna, de novo. O mundo. 2 de ouros, né? Vocês têm aqui o 2 de espadas, o 2 de paus, agora o 2 de ouros, o 9 de paus e um valete de paus. Aqui na parte emocional, então, a leitura já abre com a carta da roda da fortuna, falando aqui que mudanças já, alguma coisa já aconteceu ao nível emocional, né? Seja na relação que você tem, ou seja você com você mesmo, né? Na relação que você tem com você mesmo. Mudanças já aconteceram. O mundo aqui, além de falar de fechamento de um ciclo para um começo de um novo, né? Pode também fazer referência, como eu disse aqui no 2 de paus, para alguns, obviamente, né? Isso não é para todo mundo. Com alguma questão no exterior, em outros países, para alguns, tá? Aqui também essa carta do mundo pode estar fazendo referência ao momento mundial que estamos passando, né, a pandemia, que eventualmente pode te afastar de uma pessoa, né, especialmente para quem está sozinho. Isso então também faz parte aqui dessa interpretação. Escolha, escolha aquela que faz mais sentido para você, tá? O centro da leitura, então, é um 2 de ouros, que realmente fala que, além de falar de equilíbrio,
Para alguns, isso aqui vai falar realmente de escolha, tá? O que pode ser essa escolha? Para quem tá solteiro ou tem mais de uma paquera, né? Então, escolher entre uma pessoa e outra. Ou escolher entre continuar sozinho e entrar no relacionamento. Para quem está no relacionamento, escolher permanecer no relacionamento ou sair do relacionamento. Escolhas, tá? É uma carta que fala de possibilidades, escolhas. Aqui no Nove de Paus mostra um certo desgaste de energia, tá? Talvez um desgaste até diante dessa questão de ter que tomar uma decisão, de ter que fazer uma escolha, né? Desgaste, talvez, diante de uma situação de uma certa incerteza, né? Lembrem-se que vocês podem ver essa questão das possibilidades não de uma forma bloqueada como o dois de espadas, mas como um poder de livre-arbítrio, tá? Fica bem mais agradável, né? Então, há aqui, né, um desgaste, um cansaço, uma resistência até em permanecer em algo, né? Uma resistência, quem sabe, até no sentido de não ter que tomar uma decisão para alguns, não ter que finalizar uma etapa, não ter que passar para a etapa seguinte, enfim. Só que aqui há uma renovação, né? Se aqui há um desgaste, aqui há uma renovação dessa energia. Alguma novidade que surge e que traz um gás novo, tá? Então, para quem está solteiro, a leitura toda está muito caminhando assim no sentido das opções, né? E vocês eventualmente tendo que tomar uma decisão, tá? Para quem já tem um relacionamento, de toda forma, a leitura tá falando aqui de escolhas, né? De fechamento de ciclo para começar um novo, ter que tomar decisões. De repente, essa decisão nem necessariamente não tem a ver com a vida amorosa, tem a ver com outras áreas da sua vida, mas que vão impactar também na vida amorosa, né? Esse valete para alguns aqui é alguma novidade, alguma comunicação, tá? Vamos lá, parte material. 5 de paus, valete de ouros, 4 de paus, rainha de espadas e o carro. Tá bacana. 5 de paus abrindo a leitura tem a ver com passado, né? Passado recente, passado de uma forma geral. É uma carta de concorrência. É uma carta que pode falar de concorrência mesmo, ou de algum conflito dentro do seu trabalho, ou algum conflito dentro de você mesmo, porque quando a gente tem muitas escolhas para fazer, muitas decisões para tomar, pode gerar um conflito dentro de nós mesmos, né? Bom, de toda forma, isso aqui é a primeira carta. As cartas que vêm a seguir são muito bacanas, tá? O valete de ouros falando aqui de novidades a nível material, alguma comunicação que chega, ou vocês comunicando algo a alguém. Eu falo que esse valete de ouros é um valete que planta uma semente que vai dar frutos mais à frente, né? Então é uma energia inicial, mas é uma energia bacana, tá? De novidades aqui a nível material, dinheiro, trabalho. O 4 de paus no centro da leitura, além de falar de que vocês vão ter algum motivo aqui para celebrar na vida material, é uma carta de número 4, sugere aqui alguma solidez, tá? Solidez, gratidão, motivo para celebrar, motivo para agradecer, tá? Rainha de espadas, aqui vocês
bastante exigentes com vocês mesmos, com os outros, tá? Não aceitando qualquer coisa, não aceitando qualquer oferta, até porque essa questão das possibilidades pode ter a ver com a vida material também, né? Inclusive, esse conflito aqui, de repente, nem é de vocês, né? De repente, são pessoas disputando por vocês. Por que não? Cabe essa interpretação também, né? Vocês podem estar sendo disputados, né? E aí vocês podem escolher o que é que vocês querem, né? E aqui mostra isso, vocês não aceitando qualquer coisa, né? Não aceitando qualquer oferta. Olhando para frente, a Rainha de Espadas é ótima de tomada de decisão, né? Porque ela usa essa espada dela, ela corta, né, simbolicamente da vida dela aquilo que não faz sentido, aquilo que, não, que ela percebe com a clareza mental que ela tem que não vai ser bom para ela. Então, diante dessas cartas de dúvidas que vieram aqui na leitura de vocês, de escolhas, né? Foi ótimo ter saído essa rainha de espadas, né? Olhem bem para essa rainha de espadas. Ela, esse arquétipo vai ajudar vocês a tomar decisões, tá? Ela olha para frente, para o futuro dela, e a carta para a qual ela está olhando é a carta do carro, um arcano maior que fala de foco, coragem. E é também uma carta de triunfo, movimentação, as coisas ganhando movimento, acontecendo, enfim. Porque também, né, eu falei de foco aqui, inclusive essa rainha de espadas é muito focada também, né? Se em algum momento existe aqui uma dispersão diante de muitas possibilidades, muitas oportunidades, né? Em algum momento vocês vão ter que tomar a decisão e focar naquela decisão que vocês tomarem, né? Bancarem a decisão e ir com tudo naquela direção, seja ela qual for, tá? A carta do carro, além de falar disso, foco, coragem, é também uma carta de triunfo, de ganho de maturidade também, enfim. Tá bem legal a leitura. Vamos cruzar as cartas então. A primeira coluna aqui, que tem a ver, como eu disse, com o passado, passado recente, né? Então, esse cinco de paus podendo falar de conflitos, concorrência né, na qual você pode estar participando, ou concorrência de pessoas por você também, seja em qual área for, amorosa ou material, né? Conflitos. Mas vocês percebendo aqui que vocês podem se libertar, essa carta fala de novidades também, que tocam as emoções e trazendo mudanças. Então tem muita coisa já acontecendo, né? Já acontecendo antes do mês de julho. Muita coisa acontecendo. Mensagens que chegam, conflitos, podem ser eles positivos ou negativos, veja na sua vida o que faz mais sentido, né? E mudanças, tá? Logo em seguida, o dois de espadas, o mundo e um valete de ouros. Aqui mais um valete, né? Falando de novidades que chegam. Vocês têm que tomar uma decisão, porque e uma decisão que implica em fechar um ciclo, né? Em deixar algo para trás, seguir em frente num novo caminho, talvez, quem sabe. Para alguns, isso aqui tem a ver com algo no exterior, né? Seja um trabalho no exterior ou uma pessoa que mora longe de você, tá? Isso aqui, a um nível amoroso, esse dois de espadas, pode até falar de algum bloqueio,
né? Bloqueio de mensagem, por exemplo. Para alguns, tá? De toda forma, decisões a tomar. Logo em seguida, um as de copas, um 2 de ouros e um 4 de paus. Esse as de copas, então, né, depois da carta do mundo, o as já anunciando uma nova fase. O 2 de ouros, ainda há aquela questão de vocês terem que fazer escolhas ou simplesmente ficarem se equilibrando entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, entre um trabalho e outro, ou entre o trabalho e a vida emocional, seja o que for, né? Há uma estabilidade, há motivos para agradecer, né? É um mês de muito poder, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Vocês podendo escolher. Só que vocês podem cair numa confusão aqui diante das escolhas, né? Então tem que se tomar um certo cuidado nesse sentido. Carta dos amantes, que é a carta dos enamorados, que além de falar de parcerias, é uma carta que fala de escolhas também, do livre-arbítrio, o poder do livre-arbítrio, tá? O 9 de paus e a rainha de espadas. Aqui, então, me dá uma sensação que esse desgaste energético tem a ver com essas opções todas, essa questão de vocês estarem se equilibrando entre duas situações, essa questão de, para muitos de vocês terem que tomar uma decisão, isso pode estar desgastando. Só que aqui eu já vejo vocês com maturidade suficiente para tomar essa decisão, seja ela qual for, tá? Pode até haver uma resistência ainda, né? Mas vocês estão aqui com uma rainha de espadas e o poder do livre-arbítrio, o poder, né? A leitura termina com um 2 de paus, um valete de paus e o carro. Então surge aqui novamente uma carta que fala de possibilidades, né? Pode surgir até mais possibilidades, né? Outras possibilidades, outras novidades, mas aqui vocês já estão com um foco maior, né? Mesmo que essa carta fale de possibilidades, ela tem uma águia aqui, né? A águia é uma carta de foco. O carro é uma carta de foco. Essa rainha de espadas também é muito focada, tá? Então, troquei. Então, a leitura de vocês está muito pautada nessa questão das decisões, das escolhas, das oportunidades, das possibilidades, seja em qual área for, né? Para alguns pode ser em todas, para outros isso vai ficar mais evidente em uma área específica, né? Vida amorosa ou então trabalho, tá? Cruzando as cartas em X. O valete de copas com o carro. Então lembra que eu falei que esse valete de copas está pronto para voar, mas ele ainda está um pouco, né? Tá titubeando um pouco, né? A carta do carro é uma carta de coragem, né? É uma carta de foco, de coragem, de seguir em frente, de tomar as rédeas da própria vida. Então vocês começam aqui um pouco titubeantes, mas, né? Aqui, a princípio, uma situação caótica, né? Mas vocês, com essa águia, enxergando as possibilidades e as oportunidades dentro dessa situação caótica, tá? Tem uma questão de concorrência, de conflito aqui, conflito interno,
conflito com outras pessoas para alguns e conflito externo no sentido de outras pessoas estarem concorrendo por você. E isso vai fazer sentido para algumas pessoas, né? Não para todos. Valete de ouros e os amantes, então, mensagens que chegam, oportunidades que chegam e que vai exigir de vocês tomada de decisões. O 2 de espadas com a rainha de espadas, então aqui a princípio decisões um pouco bloqueadas, né, no sentido de ser uma dúvida muito grande, muito forte, mas com o andamento do mês vocês se tornam essa rainha de espadas, né? O As de Copas com o 4 de Paus, então uma nova fase na vida, muito boa, muito feliz, muito com motivos para agradecer, apesar de todas as questões que a gente viu aqui, que não são ruins, né? Possibilidades, enfim. Aqui, né, no mundo com o 9 de paus, então o mundo falando de um fechamento de um ciclo e podendo falar aqui de uma resistência da parte de vocês ou da parte de outras pessoas que convivem com vocês de fechar esse ciclo para começar esse outro ciclo, né? Porque depende de uma decisão e uma decisão que vai trazer mudanças, né? Essa carta aqui no centro é a carta central de toda a leitura, né? Ela tá aqui no centro dessa linha afetiva, né? Ela fala muito, além de falar das oportunidades, para quem está no relacionamento, né? Bacana, já isso aqui fala do equilíbrio entre o dar e o receber, tá? O símbolo do infinito. Então tem muito movimento aqui nessa leitura. Parece que vai ser um mês bastante movimentado, né? A leitura já vem aqui com a roda da fortuna no pano de fundo, vem aqui a roda da fortuna de novo, o mundo, o 2 de ouros, o carro finalizando a leitura. Para alguns isso aqui pode até ser alguma viagem, né? Literalmente falando. Tá? Vamos finalizar com a última carta. Touro, julho de 2020. Vitória no pano de fundo, muito bom, né? Me lembra um pouco aquela carta do carro, que para mim é uma carta de triunfo também. E desapego. Óbvio, né? Quando a gente faz escolhas, ao mesmo tempo a gente faz renúncias, né? Que tem a ver com esse desapego, tá? Vamos ler a carta do desapego, mas a Vitória fica aqui como pano de fundo, tá? Desapegar-se é deixar ir. Para que sejamos capazes disso, precisamos confiar na vida e na existência de uma força maior que nos ampara e direciona sempre que necessário. Preste atenção na sua respiração por um momento. Lentamente inspire e expire. Agora inspire e tente inspirar mais sem soltar o ar. E inspirar mais e mais. Perceba que chega um momento em que você precisa esvaziar os pulmões para que mais ar possa entrar. Só quando você solta o velho ar é que um novo sopro consegue entrar. Quando você está conectado com a sua natureza interior, tudo flui sem esforço.
As coisas chegam e partem naturalmente, no tempo certo. Se você tiver de se esforçar muito para manter algo em sua vida, olhe com atenção para isso e avalie se realmente ele precisa estar aí. Pode ser um trabalho, um relacionamento, um hábito, um pensamento. Muitas vezes, por medo, nos agarramos àquilo que precisa partir. Sentimos medo do vazio, medo de não ter outra coisa para colocar naquele lugar, mas esse não é um bom motivo para termos algo conosco, não é? O desapego veio lhe dizer que você precisa nortear as suas decisões pelo amor e não pelo medo. Assim, é muito importante que você compreenda que precisa concordar em deixar que saia da sua vida o que já não faz mais sentido. Isso é o que eu estou chamando de desapego. Se algo vem deixando você infeliz, provavelmente contém algum aspecto a ser liberado. Quando você para de se esforçar, quando simplesmente abre os braços e permite que o velho se vá, você ativa as forças de cura que imediatamente começam a atrair um novo em sua direção. Coisas incríveis acontecem em momentos assim. Oportunidades inesperadas surgem e você é abençoado com a percepção de uma justiça e uma beleza divinas que atuam o tempo todo em seu favor. O desapego está convidando você a deixar ir o que vem segurando e a confiar que existe uma força maior pronta a despejar sobre você toda a abundância de um universo pleno de sabedoria e amor. É isso, taurinos. Terminamos a leitura do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Recomendo que vocês assistam essa leitura mais para o final do mês também, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o tempo, tá bom? É isso, tudo de bom. Um excelente mês de julho a todos. Namastê.